Reverendíssimo diácono, caros filhos, ao vermos a liturgia de hoje, poderia nos perguntar o que o Senhor quer de nós? Falando diante desta parábola, diante das leituras a que ouvimos, o que o Senhor quer de nós? Basta olharmos o contexto que o Senhor já vem nos falando ao longo da semana. Bom, não sei se todos acompanham. Crianças, vocês acompanham? Quem já foi à missa ao longo da semana, levanta a mão. Quem das crianças foi à missa ao longo da semana, levanta a mão. E quem leu o Evangelho ao longo da semana, levanta a mão. Tem que melhorar isso. Falar para os catequistas ficarem puxando a orelha de vocês. Ao longo da semana, o Senhor veio já nos falando, nos preparando para o que estamos aqui a ouvir. O que o Senhor quer nos falar? Ele foi já nos preparando para que a gente possa reconhecer aquilo que somos, o que temos feito, para não só ficarmos numa ideia superficial, mas que aprendamos verdadeiramente a ouvir. E hoje, no Evangelho, ele nos mostra dois personagens. Vamos ver, quem prestou atenção? Quais são os personagens que o Senhor fala na parábola de hoje? Quem são eles? O fariseu e o cobrador de impostos, o publicano. E com esses dois personagens, o Senhor vem a nos mostrar o quê? Primeiro, o fariseu, que tem uma atitude soberba. Ele fala o que ele acha que ele faz bem. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, simplesmente ele achar que faz bem, não necessita. Nosso Senhor, por vezes, vai falar dos cobradores dos fariseus e vai justamente colocar isso. Olha, vocês dizem que pagam isso, que fazem aquilo, mas vocês esquecem aquilo que é mais importante. Então não estão fazendo bem. Dizem que conhecem as leis, mas não estão seguindo de verdade. Então ele coloca esse título se elevando, esse ardor de soberba, enquanto o que faz o publicano? Ele tem um ato humilde. Ele reconhece não somente aquilo que ele faz, ele nem comenta o que ele faz, mas ele reconhece que ele é. A sua condição: Senhor, perdoai-me, porque eu sou um pecador. E assim a gente vê aquilo que Santo Agostinho comenta, dizendo que a fé, ela não é congruente com a soberba, mas sim com a humildade. Aquele que é humilde tem fé, mas o soberbo não. E por isso que ao final a gente pode até se surpreender com aquilo que nosso Senhor coloca ao final do Evangelho. O que o Senhor nos diz? Que o publicano saiu justificado, foi perdoado, mas o fariseu não. A gente pode achar talvez, nossa, mas nosso Senhor, será que é tão duro? Mas o que faz o fariseu? Em que momento o fariseu pede perdão pelos seus pecados? Ele não pede. A soberba é assim, ela fecha o nosso coração e não nos faz reconhecer aquilo que estamos fazendo de errado. Mas o publicano, com seu ato de humildade, ele não faz. Quem é humilde tem verdadeiramente fé, crê, aceita a Deus, busca a Deus, tem uma esperança, porque sabe quem é o seu tesouro, sabe a quem está buscando, tem verdadeiramente amor, sabe retribuir aquilo que recebe. E é por isso que é necessário que sejamos humildes. Mas
O que vemos com isso tudo? O que o Senhor quer nos dizer com isso tudo? Que não adianta a gente fazer muitas coisas se não fazemos aquilo que é necessário que façamos, se não reconhecemos quem nós somos. Quer ver? Vamos fazer um exame rápido. Por exemplo, adianta a vocês crianças dizerem: mas eu tiro boas notas. Mas se você não se empenha na escola para estudar, nosso Senhor quer ver justamente isso, este empenho. Adianta vocês dizerem: mas eu ajudo em casa. Quem ajuda em casa, a mamãe e o papai? Levanta a mão. Eita, fé. Vou nem olhar para os pais. Mas não adianta simplesmente fazer que ajuda, coloca aqui, não obedece, fica reclamando quando o pai pede para arrumar as coisas, fica nesse de não fazer com capricho, mas faz de qualquer jeito. O ajudar, ele tem que ser esse empenho, essa disposição, que também se dá de algo interno, esse ato voluntário de demonstrar amor, essa pequena cooperação. Por exemplo, também não adianta dizer que vai à missa, que vai na catequese, que vai no encontro. Quem vem nos encontros quando que a catequese marca? Quem vem? Vou fingir que eu não estou olhando para as catequistas. Quem vem na catequese toda semana? Mas nada disso adianta se, por exemplo, na missa eu não presto atenção, se eu fico brincando na hora da catequese e não ouço o que a catequista quer dizer, se eu não busco participar verdadeiramente daquilo que é me proposto, mas eu fico só reclamando e fico pensando: quando terminar eu vou para o futebol, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não aproveita aquele momento de estar com o Senhor. A gente tem que saber ser diferente também. A nossa disposição para aquilo que estamos fazendo tem que ser diferente. É isso que o Senhor quer de nós. Não adianta ficar fingindo que eu faço muitas coisas. Do mesmo modo, aos adultos. Padre, não adianta, por exemplo, eu dizer que eu vou no trabalho, que eu trabalho o dia inteiro, mas no trabalho eu faço as coisas qualquer coisa e dá muito bom, fico reclamando do chefe, do meu colega de trabalho. A minha disposição tem que ser diferente. Eu tenho que colocar o máximo de empenho naquilo que eu faço. Não adianta eu chegar em casa e dizer que eu trabalho muito, que eu faço um monte de coisa, eu até ajudo em casa, mas não sou capaz de levar meu prato para a pia e ajudar minha esposa a lavar. Ou então a esposa que lava, que passa, mas só reclama do marido o tempo todo. Ou meu filho nunca me ajuda. Mas qual está a disposição? A nossa disposição tem que ser diferente. O nosso empenho tem que ser diferente diante dos nossos atos em casa. Auxiliar a esposa, auxiliar o esposo, ensinar os filhos, saber corrigi-los. A nossa disposição tem que ser com amor, tem que ser diferente. Não pode ser simplesmente descontando no outro uma contrariedade e aí eu solto os meus impropérios, mas ao contrário, tem que ser na demonstração de amor. Do mesmo modo, não adianta eu falar que eu tenho 500 pastorais, que eu sou coordenador da capela A, B, C e faço isso e aquilo, porque nosso Senhor não vai pedir o nosso currículo no final. Ele vai querer saber como está a minha correspondência no obedecer. Será que eu obedeço às autoridades? Porque a autoridade na igreja é a voz de Deus.
Eu sei obedecer? Eu sei escutar? Ou eu acho que a igreja é meu quintal? Quando nós vemos o direito, é bem claro. A igreja é uma família, e na família os paroquianos são filhos, não interessa a idade, são filhos. E por vezes, será que somos filhos obedientes ou desobedientes? Porque na nossa casa, tudo tem que ir. Não, meu filho tem que me pedir autorização para isso, para aquilo, mas eu faço isso? Eu sei pedir autorização ao meu pai na igreja? Eu sei corresponder àquilo que me é pedido? É isso que o Senhor quer que aprendamos, esta humildade, de saber que sempre somos filhos, que somos dependentes e não independentes. Na igreja nunca se tem uma independência. Santa Teresinha nos apresenta isso de modo muito claro. Eu sou uma criancinha nos braços do meu Pai. É isso que devemos aprender, a saber nos abandonar nos braços deste nosso Pai que nos conduz a esta correspondência. Aprender a sermos humildes. E é isso que o Senhor quer de nós, esta humildade, esta docilidade na correspondência àquilo que Ele nos pede. Assim, verdadeiramente saberemos pedir que cresçamos na fé, na esperança e na caridade. Assim, verdadeiramente nos deixaremos conduzir, e não querer ir à frente, mas deixarmos-nos conduzir pelo Senhor, para assim saber aquilo que Ele nos pede, para saber fazer aquilo que Ele nos ordena. A Virgem Maria soube fazer com excelência. É ela que devemos recorrer. Ela é a humilde serva do Senhor, que soube dizer: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que também aprendamos com ela a nos deixar conduzir pelo Senhor e corresponder àquilo que Ele nos pede. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,